Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. E o caso que eu trago hoje é mais um caso brasileiro de um crime que aconteceu na Grande São Paulo no ano de 1992. A vítima foi um homem que na época tinha 56 anos. Ele era um empresário muito bem sucedido, bastante ligado às artes. Ele era tão bem sucedido que, além dele ser um homem bastante influente, ele frequentava a alta sociedade paulista, era muito festeiro, baladeiro, frequentava sempre baladas chiques, tinha amizades com celebridades. Na verdade, ele não chegava a ser uma celebridade, mas por ter um vínculo muito grande com as artes, ele se comportava como tal. Até que um dia, quando ele ainda estava no auge de seu brilho e sucesso, ele acabou caindo em uma grande armadilha, da qual ele pagou com a vida, quando ele foi parar em uma boate gay de São Paulo. Ele conheceu nessa boate dois rapazes e mais uma moça. Eles eram três jovens. Um desses rapazes era garoto de programa e esse homem que foi a vítima decidiu fazer programa com ele. Só que, na verdade, a vítima não imaginava que esse rapaz tinha mais intenções. Então, no decorrer do vídeo, eu vou falar com mais detalhes como que foi essa história. E o caso que eu trago hoje é sobre Aparício Basílio. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Aparício Basílio tinha 56 anos na época em que aconteceu o crime. Era um empresário muito bem sucedido, um homem influente, frequentador assíduo da alta sociedade paulista e muito festeiro. Ele era capaz de reunir em poucos minutos um dos grupos mais animados da cidade para uma festa e contar histórias que deixavam indiferentemente bem ou mal as figuras mais bem conhecidas do país. Ele era sócio da perfumaria Rastro, da qual ele foi responsável por sua criação. A Rastro era a segunda maior linha de perfumes nacional depois da Fervo, só que a perfumaria era administrada pelo irmão dele, pois Aparício era mais dedicado especialmente ao ramo das artes. Ele era escritor, estilista, ex-presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo, então ele tinha um vínculo maior com a arte e com a cultura do que com a indústria de perfumaria. Com o patrocínio da Rastro, ele participou de duas peças de teatro com Raul Cortez, com quem ele tinha uma grande amizade. Ele também chegou a trabalhar com Tônia Carreiro, então ele era bastante conhecido entre as celebridades. E muito antes das celebridades tomarem conta das badalações, das revistas especializadas e dos programas de TV, Aparício Basílio já se comportava como uma celebridade. Ele ia a tantos eventos na Noite Paulista que tinha até um lema que ele seguia, que dizia que o segredo era surgir, sorrir e sumir. Ele reinou por mais de 3 décadas, entre o início dos anos 60 até 1992, quando ele teve uma morte trágica. Tudo aconteceu quando, na noite do dia 19 de outubro de 1992, Aparício Basílio foi em uma festa de um amigo dele em um bar e logo em seguida se dirigiu para uma boate que se chamava Rave Dinner Club, que ficava na rua Bela Sintra, em São Paulo. E desde então, ele nunca mais foi visto com vida.
A princípio, os familiares suspeitaram que poderia ter sido um caso de sequestro, mas como já havia se passado 24 horas do desaparecimento dele, a família foi alertada que algo pior do que isso teria acontecido. Até que no dia 20 de outubro, em um fim de tarde, um corpo foi encontrado em um terreno baldio. Até então, o corpo não havia sido identificado. Foi feito nele um exame de necropsia, mas ninguém sabia que era o corpo do Aparício. O que mais chamava a atenção dos investigadores era a qualidade das roupas que vestiam aquele corpo, o que indicava que a vítima tinha boa situação financeira ou provavelmente até mesmo fosse uma pessoa influente que teria posses. O corpo tinha dezenas de perfurações de uma tesoura, a maioria pelo peito, rosto e pescoço, até que uma enfermeira do ML ficou sabendo do caso do desaparecimento de Aparício através de noticiários que ela ouvia através de uma rádio local, e ela entrou em contato com a rádio avisando sobre o corpo. O pessoal da rádio então telefonou para a família avisando que o corpo de Aparício havia sido encontrado. O corpo foi reconhecido pelo irmão da vítima. Então foi constatado que, além do assassinato, foi roubado alguns pertences da vítima, como o relógio, o cordão de ouro, que na verdade seria uma medalha, cartões de crédito e também o dinheiro. No local onde o corpo foi encontrado, estava sendo construído o clube de pesca da Eletropaulo. As obras desse clube estavam inclusive sendo acabadas bem na margem da represa. Em uma das covas estava o corpo de Aparício, que foi achado pelos pescadores que haviam chegado lá pela manhã de segunda-feira para prosseguir os trabalhos. E de repente eles se depararam com o cadáver. E o mais intrigante é que os trabalhadores que atuavam em outro clube do local não haviam notado nada suspeito, não ouviram nenhum barulho. Portanto, até aquele momento, os autores do crime não puderam ser identificados. Então, a alternativa que sobrou para os investigadores foi obter informações do pessoal que esteve na festa com Aparício na noite de seu desaparecimento e falar com seus amigos e familiares para que eles pudessem fornecer informações sobre o que levou à autoria do crime. Aparício era uma pessoa influente, então ele andava sempre muito bem vestido, usava, por exemplo, sapatos de cromo alemão, calça social, era um indivíduo bem apessoado, era cuidado por uma governanta, e isso levou os investigadores a suspeitarem que ele tinha alguma posse. E além dele andar sempre muito chique, ele costumava participar de jantares, eventos de alta classe social, além de frequentar casas noturnas como nightclub, até que em um dado momento ele e a irmã, juntamente com alguns amigos, passaram a frequentar uma casa noturna que se chamava Rave Dinner Club, que era uma boate gay do bairro Jardins, onde Aparício morava na Grande São Paulo. Essa boate acabou se tornando o palco para uma grande tragédia. Na verdade, haviam 3 suspeitos que se encontravam na boate no dia do desaparecimento de Aparício. Eram 3 jovens que estavam na faixa dos 20 anos. Um deles se chamava Alexandre. Ele na época tinha 22 anos e trabalhava em um depósito de material de construção que o pai dele tinha. Esse depósito ficava nas proximidades da residência de outro suspeito do crime, que se chamava Arlindo, que tinha 21 anos na época. E foi lá que os dois acabaram se conhecendo. O Arlindo treinava em uma academia, o Alexandre também. O Alexandre acabou convencendo o Arlindo a treinar em uma academia que ficava em Santo André. Os dois passaram a frequentar a academia juntos e passaram também a sair juntos para se divertir em alguns lugares. E foi assim que se iniciou uma amizade entre eles. Outra suspeita do crime era uma moça que se chamava Kátia, que na época tinha 23 anos.
Ela tinha um vínculo com Alexandre, eles se conheceram aqui no Rio de Janeiro no período do Carnaval. Na verdade, eles se conheceram em uma praia do Rio e então os dois começaram a namorar. E com isso, a Kátia passou a frequentar a casa dele em Santo André, São Paulo. Nenhum desses três suspeitos tinham antecedentes criminais, porém, os investigadores descobriram que o Arlindo era garoto de programa e que ele costumava dançar nas boates gays de São Paulo. Ele mesmo confirmou isso para a polícia. O interessante dessa história é que a intenção dos três suspeitos em frequentar boates gays era conhecer algum homem rico do qual eles pudessem tirar algum proveito. E foi aí que o Aparício cruzou o caminho deles e acabou caindo em uma grande armadilha da qual ele pagou com a própria vida. Esses três jovens se dirigiram à boate gay Revigine Club na intenção de conhecer algum bacana, alguém que tivesse dinheiro para que dessa forma eles pudessem convencer a pessoa a fazer programa para que eles pudessem dessa maneira subtrair da pessoa algum bem material que ela possuísse, como por exemplo joias. Então a intenção inicial deles não era matar, e sim obter bens materiais ou dinheiro da vítima. E um detalhe também é que, na verdade, eles nem costumavam frequentar a boate rave. Na verdade, era a primeira vez que eles estiveram lá. A Kátia, inclusive, na época estava com AIDS, ela estava se tratando aqui no Rio de Janeiro. Só que isso não impediu ela de participar do crime, né? No dia do crime, o Aparício tinha ido em um aniversário de um amigo que ficava em um bar, só que ele não estava curtindo muita festa, porque lá só estava servindo uísque e o Aparício só bebia vodka. Então ele decidiu sair do local, ficou circulando sozinho pelas ruas de São Paulo até parar em uma boate gay que ficava na rua Bela Sintra. Ele entrou lá, pediu a vodka dele, ficou sentado até que apareceu o Arlindo, que se aproximou dele. Eles ficaram algum tempo, batendo papo no restaurante da boate, até que o Aparício resolveu convidar o Arlindo para ir até o apartamento dele, que ficava na Consolação. O Arlindo estava acompanhado do Alexandre e da Kátia, que era a namorada do Alexandre. A Kátia foi deixada de lado naquele momento, ela não ficou junto com os outros dois. Daí o Arlindo chamou o Alexandre para junto dele. O Aparício até chegou a perguntar se os dois tinham caso. Eles negaram, falaram que eram só bons amigos. E depois do bate-papo entre o Aparício e o Arlindo sugere que o Alexandre também vá junto para o apartamento do Aparício e o Aparício concordou. Então saíram da boate os três. O Aparício levou esses dois rapazes, até o carro dele. Ele, na verdade, iria fazer programa com os dois. Só que no meio do caminho ele desistiu da ideia, porque é nesse exato momento que algo ruim acontece com o Aparício. Os caras, na verdade, começaram a fazer algum tipo de maldade com ele. E aí, então, o Aparício, para se defender, ele assumiu uma postura ameaçadora. No tom de arrogância, ele falou para os rapazes que era um homem importante, que eles não sabiam com quem eles estavam mexendo. Os rapazes, obviamente, nesse momento, eles se sentiram ameaçados, se sentiram intimidados. A Kátia estava seguindo em outro carro, que era o Chevette, atrás do carro do Aparício, e dentro desse Chevette havia uma tesoura que serviu como uma arma branca na hora do crime. Os rapazes pediram para o Aparício estacionar o carro na rua Alameda e no momento em que ele estaciona, o Arlindo, que estava num banco ao lado do Aparício, trocou de lugar com o Alexandre e o Alexandre, que estava no banco de trás, passou para o banco dianteiro e o Alexandre para o banco de trás. E sem que houvesse tempo para o Aparício reagir, o Arlindo, que era bastante forte, pegou o Aparício pelo pescoço, lhe deu uma gravata e foi puxando ele para o banco de trás. Embora o Aparício fosse também um homem forte e alto, os outros rapazes que estavam com ele eram dois, então por isso eles conseguiram dar o golpe no pescoço dele. E a Kátia, que estava em outro carro atrás, que era o Chevette,
O carro, na verdade, era propriedade dos pais do Alexandre. O Chevette foi deixado na casa do Alexandre e, usando o carro da Aparício, os rapazes e a Kátia seguiram até a represa Billes, onde o corpo do Aparício foi deixado. E desde o momento em que o Aparício foi dominado no carro, ele havia reagido, né, contra os rapazes, dizendo que aquilo não ia ficar assim, que ele era um homem influente e que certamente eles iriam ser descobertos e presos. E segundo a versão do Alexandre, que ele deu para a polícia, o Arlindo ficou muito irritado com a ameaça, né, do Aparício, e além do golpe no pescoço que o Arlindo feriu, ele também deu vários socos na cabeça do Aparício, né, e ele pediu à Kátia que ela passasse a tesoura que estava no porta-luvas do Chevette, né, que era o carro que ela estava. A Kátia se dirigiu até o Fiat Tempra, que era o carro, né, do Aparício, com essa tesoura, e o Arlindo usou essa tesoura também para ameaçar o Aparício. E assim foi durante o trajeto até a represa Billes, onde Aparício finalmente foi morto e teve o corpo deixado. E quando eles chegaram até a represa, o Aparício já se encontrava desfalecido devido às agressões contínuas que ele sofreu durante o trajeto. Então ele foi puxado para fora do carro. E o Arlindo, ele passou a tesoura para o Alexandre e pediu para ele copiar a vítima. Ele até falou que ia segurar a vítima para o Alexandre copiar, só que o Alexandre falou que não tinha coragem de fazer isso. Então o próprio Arlindo, ele foi sozinho com a tesoura desferir golpes contra o Aparício. No total foram 97 golpes desferidos no corpo da vítima. E um desses golpes foi fatal porque acabou atingindo a região cervical, o que acabou contribuindo para uma hemorragia, juntamente com as agressões na cabeça, o que determinou o óbito dele, né? E no corpo dele foi constatado que havia também lesões na mão, o que indicou que naquele momento ele tentou se defender. O corpo foi jogado em uma das fossas da represa, e um poço, inclusive, estava sendo cavado ali. Então, os autores do crime fugiram do local. O carro do Aparício foi parar no Rio de Janeiro, onde o veículo foi encontrado. E segundo a versão do Alexandre, a Kátia tinha AIDS. Na época, o tratamento era bastante caro, era bem difícil. Inclusive, naquela época, os recursos não estavam tão avançados como hoje. Então, os rapazes alegaram para a polícia que cometeram esse crime contra o Aparício, que na verdade foi um crime de latrocínio, porque eles precisavam de dinheiro para pagar o tratamento da Kátia. A Kátia, ela vivia aqui no Rio com os seus familiares. Ela tinha a consulta marcada para segunda-feira daquela semana, né, a semana em que ocorreu o crime. O carro do Aparício ficou circulando aqui no Rio, e até então ninguém tinha notícias de que o carro havia sido roubado. O carro, ele foi usado durante 2 dias depois do crime e foi abandonado na entrada de um dos morros do Rio de Janeiro. E assim que os autores do crime viram a notícia na televisão sobre a morte do Aparício, dizendo que ele era um empresário importante, dono da perfumaria Rastro, conhecido na alta sociedade, um cara que tinha prestígio, né? Então eles ficaram assustados com o que viram nas notícias e decidiram abandonar o carro dele no Rio de Janeiro. Então, os rapazes retornaram para São Paulo de ônibus mesmo. Os pais da Kátia estranharam, perguntaram cadê o carro. E um dos rapazes tinha falado que o carro era do irmão dele. Ele inventou que deixou o carro do irmão com um amigo aqui no Rio de Janeiro, porque o carro estava com um problema mecânico e que o irmão tinha pedido para vender o carro no Rio de Janeiro, onde ele acabou deixando o veículo. E o que levou a Aparício à própria morte, na verdade, foi ele ter reagido à dominação dos rapazes, né, por ele ter dito a eles que era o homem influente, que ele conhecia muita gente, que isso não ia ficar assim e tal. A polícia, né, investigando o caso, foi encontrar pistas sobre o caso do Aparício através de amigos que disseram que ele tinha ido para a boate rave. O proprietário, seguranças, funcionários, garçons, enfim,
Todos que trabalhavam naquela boate foram ouvidos. A princípio, ninguém parecia estar com boa vontade de colaborar com as informações, porque todo mundo havia dito que Aparício entrou sozinho na boate, que permaneceu sozinho durante todo o tempo que ficou e que saiu também sozinho. Então, nada que levasse a crer, né, que ele tinha conhecido um garoto de programa com que ele tinha saído, o que foi a verdade, né, nesse caso. Então, eles tiveram que investigar sobre a boate, o ambiente dela, como ela funcionava, para que dessa forma eles pudessem obter um cenário real dela, né, da situação que levasse as informações sobre o que aconteceu na noite do crime. E já que ninguém falou a verdade sobre o que aconteceu, já que todos falavam que Aparício saiu sozinho da boate da mesma forma que ele entrou, então 2 investigadores e mais 2 amigos da vítima se dispuseram a colaborar de outra forma através de uma outra pista, que na verdade foi a pista de vasculhar o sistema e os dados dos computadores da boate. No sistema de entrada da boate, as pessoas que frequentavam tinham um cartão magnético que tinha o número, o telefone e o RG da pessoa. Ou seja, a pessoa cadastrava os seus dados, né, na boate. Então, eles entregavam um cartão magnético, que era uma coisa pessoal mesmo, que incluía, além dos dados pessoais, quanto ela gastou na boate, algo desse tipo. E quando a pessoa ia embora, ela tinha que apresentar esse cartão. Então, esse sistema, na verdade, controlava tudo. A entrada da pessoa, quanto ela gastou, o que ela consumia, a hora em que a pessoa ia embora. E o Aparício, por ser um homem poderoso, ele possuía um cartão VIP da boate. Daí, o analista de dados foi chamado para que pudesse recuperar os dados dos computadores da boate, das informações de disquetes, né, que na época era um item utilizado, e embora alguns dados fossem apagados pelo sistema, eles tinham como recuperar. Então, eles fizeram o backup do servidor que controlava o sistema da boate. E já que eles não conseguiram obter dados sobre o dia em que Aparício estava na noite do crime, então eles tiveram que fazer um backup, né, para recuperar os dados. E foi só abrindo os arquivos que eles haviam conseguido da boate que os investigadores puderam obter uma pista sobre o que aconteceu no dia do crime. E a primeira fase foi analisar o menu da boate, o que lhes serviam, os preços. E verificando os arquivos de forma hexadecimal, eles conseguiram descobrir que naquele dia havia pelo menos 81 pessoas na boate. Entre elas estava o Aparício, inclusive foi encontrado o número do telefone dele cadastrado. Os investigadores também encontraram registros do horário em que Aparício entrou e foi embora naquele dia, e também registros do que ele havia comprado, consumido lá dentro. Ele havia bebido 2 vodkas e, além disso, ele havia comprado 2 cervejas e um filé de frango no restaurante da boate. E isso levou os investigadores a acreditarem que ele estava assim com alguém, pois ele não consumia nenhuma outra bebida alcoólica sem ser vodka. E no restaurante ele também não iria consumir alimentos de comer mesmo, né? Como ele comprou o filé de frango. Então isso caracterizou que ele tinha pago alguma coisa para alguém, ou que ele estava até mesmo acompanhado, né? Um dos arquivos investigados, o fechamento da conta, havia dados de que o Aparício havia consumido o que na verdade não condiziam com o que ele era acostumado a consumir sozinho. E outro arquivo também tinha dados registrados do horário que ele passou por uma catraca no momento em que ele foi embora. E um minuto depois que ele saiu, passou mais uma pessoa pela mesma catraca. E no minuto depois, mais 2 pessoas. Então, assim, pôde ser obtido uma pista importante das 81 pessoas que se encontraram na boate
que 3 haviam saído no mesmo momento em que o Aparício sai, né, com uma diferença de 1 minuto, e essas 3 pessoas não tinham nenhum consumo registrado nos dados, mas no do Aparício foi registrado consumos que não condiziam ao que ele era acostumado a consumir sozinho. Daí foi descoberto que de uma dessas 3 pessoas havia o registro do telefone do depósito de material de construção do pai do Alexandre, só que o número estava invertido. Então, a princípio, os investigadores acharam que era telefone de um posto de gasolina, mas quando eles se dirigiram até o local, depois de terem entrado em contato, eles viram que não tinha nada a ver e que o número estava errado. O número do Arlindo também foi encontrado nos registros do sistema, era telefone de uma vizinha e não havia erro nenhum. A vizinha era uma mulher que na época tinha 3 filhos pequenos e o Arlindo utilizava o telefone dela para recado, já que telefone naquela época era muito caro, não era todo mundo que tinha telefone, ainda mais que o Arlindo morava em um bairro pobre. Então, quem não tinha telefone em casa utilizava o do vizinho. Essa vizinha indicou para a polícia onde ficava a casa dele, né? Lá vivia um casal e mais 2 filhos. Um deles, na época, era policial militar. Então, os investigadores foram até lá. O Arlindo, naquele momento, ele não se encontrava em casa, mas estava ali, além do pai, o irmão dele, que era policial. Esses 2 foram ouvidos e no dia seguinte o Arlindo ele foi apreendido e foi apresentado na delegacia de homicídios como suspeito do crime contra o Aparício. E de acordo com os dados que estavam nos computadores da boate que registraram o telefone e o nome dele, o Arlindo de prontidão confirmou que esteve na boate acompanhado do Alexandre e da Kátia e que foi ele quem consumiu o filé de frango que Aparício havia comprado, além das 2 cervejas. Ele ainda confessou que tinha saído junto com Alexandre no carro do Aparício, que estava levando os 2 para a residência dele, que ficava na Consolação. E diante das informações do número da vizinha e dos registros da hora em que ele entrou e saiu da boate, ele não teve como negar e acabou confessando, só que ele não quis confessar a história toda, o que aconteceu de fato. Na verdade, ele só contou a história pela metade. Na verdade, ele tentando sair pela tangente, ele inventou a história que o Aparício, no momento em que levou os 2 rapazes de carro em direção à residência dele, desistiu no meio do caminho e deixou os caras na Estação da Luz para pegar o trem para Santo André. Então, quem contou mesmo os detalhes da morte do Aparício foram os cúmplices do Arlindo, que no caso o Alexandre e a Kátia. E os funcionários que trabalhavam na casa do Aparício, como secretários, empregada, confirmaram que o Aparício costumava levar garotos de programa para o apartamento dele. E um detalhe interessante também é que o Arlindo, no dia em que esteve na boate com o Aparício, havia fornecido um nome falso no registro da boate. Lá estava escrito o nome Homero. Eu acho que justamente pelo fato dele ser garoto de programa, né, ele usava um nome fictício. E o fato também é que ele havia fornecido um telefone para que alguém pudesse entrar em contato para fazer programa com ele. E foi os dados do telefone que foi encontrado que ajudou a identificar os autores do crime. Então, por isso, os investigadores acreditavam que eles não tinham a intenção de matar, porque senão eles teriam fornecido um telefone qualquer. A boate na época nem testava se o número era verdadeiro ou não. E graças ao auxílio da informática, que inclusive naquela época os recursos da informática eram muito precários, em 1992 não haviam recursos tão avançados como nós temos hoje, né? Na época era bem difícil. Tanto é que os investigadores tiveram que chamar um analista de dados, porque eles tinham pressa, né, em encontrar as respostas,
pro crime, saber quem era o culpado e tal. E graças aos dados do computador da boate, eles conseguiram chegar até os autores do crime. Teve até um frequentador da boate também que informou à polícia que Aparício estava assim com alguém, inclusive ele reconheceu o Arlindo. E o desfecho, né, do caso aqui, o Arlindo ele foi condenado a 29 anos de prisão, Alexandre e Kátia foram condenados a 27 anos de prisão cada um, só que em menos de 12 anos de prisão, Arlindo e Alexandre foram soltos. E após ser solto, o Alexandre foi preso novamente por tráfico de drogas. A Kátia acabou falecendo na prisão em decorrência da AIDS. E o Arlindo também já faleceu e as causas de sua morte são desconhecidas. E a perfumaria Rastro, por fim, depois da morte do Aparício, foi vendida. Então, gente, esse foi o caso que eu trouxe aqui hoje. E o interessante dessa história, analisando ela aqui, é que, na verdade, foi um crime de latrocínio, né? Foi considerado crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O Aparício, ele teve a infelicidade de cruzar o caminho, né, dos rapazes, que foi o Arlindo, o Alexandre e a Kátia, que na verdade já estavam com intenção de encontrar o homem rico para que eles pudessem tirar algum proveito, né, para que eles pudessem roubar os bens materiais dele. E por infelicidade do destino, eu acho, assim, na minha opinião, que o Aparício ele acabou sendo ingênuo, ele acabou confiando em pessoas que ele não deveria ter confiado, entendeu? Por isso que acabou acontecendo o caso aí em que ele foi dominado no próprio carro dele, e pelo fato dele ter reagido também, isso acabou colaborando com a morte dele. Então, gente, acho que aquela situação, né? Se você estiver no lugar errado, na hora errada, infelizmente as coisas ruins acontecem e você tem que tomar muito cuidado. Ainda mais uma pessoa como um Aparício, né? Que era um homem rico, influente. E eu acho que pelos casos criminais, né, que eu tenho conhecimento, são justamente as pessoas que são mais ricas, que possuem posses, que acabam se tornando muito visadas, que acabam se tornando alvo fácil para o crime, entendeu? Então foi justamente pelo fato do Aparício ser a pessoa que ele era, um homem influente, um homem rico, que ele ficou muito visado, entendeu? Então por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se vocês tiverem alguma informação para me acrescentar, alguma sugestão, pode ficar à vontade. E muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.